Olá pessoal, eu me chamo Célio e hoje estou aqui no canal Oficina para dar mais uma dica de história para vocês. E é uma dica importante, menos até por ser Roma em si, mas porque a partir do processo, dos estudos do processo de queda de Roma, a gente tem muitas outras versões de momentos históricos diferentes, né? Não é propriamente o melhor jeito da gente estudar história, né? Transplantando acontecimentos de uma circunstância para outras, mas muitos historiadores, né, sociólogos, acabam fazendo isso. Então, veem em momentos diferentes aspectos que estariam correlatos ao que aconteceu em Roma. Não preciso nem dizer, é uma matriz que eles criam e a partir dessa matriz vão explicando outras coisas. Mas isso é o pior jeito de estudar história. A melhor forma é você atentar a cada circunstância específica. Então, vamos de fato ao que interessa. A queda de Roma é um processo muito, muito lento. A gente tem aquele ditado, Roma não foi feita em um dia, e olha, também não caiu em um dia. Se a gente for localizar, a origem do processo que leva à queda de Roma se encontra no apogeu de Roma, que é o início do Império. E aqui lembrando, a gente divide a história romana em quais partes? República e Império. Antes da República, monarquia. Então, Roma era uma cidade-estado, era monarquia. Roma começa a se expandir e vai ter grandes conquistas ainda durante o período republicano. E depois se torna um império. Na verdade, a estrutura administrativa imperial romana foi criada para dar conta de administrar todas as terras conquistadas no último século de república, nos últimos 2 séculos de república. Mas a nossa questão, onde se inicia o momento, a queda do império? No auge de Roma, que é o processo que a gente conhece como paz romana. Todo mundo já deve ter ouvido falar, foi idealizada e aplicada pelo primeiro imperador romano, que é o Otávio Augusto. Otávio Augusto tinha um grande projeto de consolidar as fronteiras romanas, diminuir as tensões sociais que tinham marcado o último século de república com guerras civis, e ele então breca as conquistas. E nesse sentido é que vem o termo paz. Roma passa a ter uma política defensiva. Então, se havia inimigos nas suas fronteiras, lógico, se defendia. Se havia tribos germânicas, principalmente, possíveis invasores, também se defendia. Mas não era uma política ofensiva. Não havia um plano de vou conquistar mais terras. No curto prazo, a política da paz romana foi excelente. Otávio resolveu o problema da arrecadação de impostos nas províncias, criou uma hierarquia militar reconhecendo muitas vezes o mérito e de alguma forma garantindo soldos bastante significativos, assentou muitas famílias em áreas mais distantes do centro do império, também diminuindo as pressões sociais e aqueles conflitos, o conflito clássico entre patrício e plebeu, só que no longo prazo a paz romana foi uma desgraça, porque o alicerce da economia romana, qual era? Escravismo. Qual é a principal fonte de escravos para Roma? Os prisioneiros de guerra. Então, sem conquistar territórios, eu não tenho prisioneiros. Se eu não tenho prisioneiro, eu não tenho escravo. Então, no longo prazo, nós temos uma escassez crescente de trabalhadores escravos. E se a economia é assentada no escravismo, tudo vai acabar desmoronando diante da falta de trabalhadores escravos. Então, aí, primeira coisa, nós temos uma queda acentuada na produção e no abastecimento. Então, gêneros que não havia histórico de falta na sociedade romana começam a faltar. O abastecimento nas cidades vai ficando mais prejudicado. E aí eu tenho pouca produção, demanda crescente
e um Estado romano que a gente pode dizer que era gigantesco. Aqueles cargos todos que o Otávio criou na administração, no auge, né, no início da paz romana, para garantir que o império fosse bem administrado, agora representam um problemaço. Porque como pagar esses funcionários se a economia está desacelerando e eu tenho uma queda na arrecadação de impostos? Então vejam, tudo vai convergir para a crise econômica aguda. Né? Sem escravo, produção começa a entrar em colapso. Com a produção entrando em colapso, diminui a circulação de mercadorias, diminui a arrecadação de impostos pelo Estado. Diminuiu a arrecadação de impostos pelo Estado, esse Estado já não vai ser capaz de manter a ordem, não vai ser capaz de manter até a lealdade dos seus funcionários para com o imperador, que é a figura administrativa máxima. Não é à toa que, se vocês quiserem se aprofundar e forem estudar o período em detalhes, né, e o governo de cada imperador, vocês vão encontrar, a partir do século III, muitos e muitos imperadores derrubados. Muitos imperadores que acabaram ficando numa posição de fantoche de generais, de comandantes das suas tropas. Então, a situação aí nas fronteiras começa a ficar insustentável. Porque dizem, Roma caiu por causa das invasões bárbaras. Olha, as invasões bárbaras são o último capítulo da crise. O primeiro capítulo é a paz romana. Aí, quando se percebe que as fronteiras estão ficando cada vez mais desguarnecidas, que a gente tem uma crise de liderança, que a gente tem uma economia em frangalhos, nós vamos ter, primeiro, migrações bárbaras. Bárbaros são autorizados a entrarem no Império Romano. Então, cuidado, vestibulandos. Às vezes eles têm lá uma alternativa em uma questão de múltipla escolha e a alternativa fala, porque as migrações bárbaras, o vestibulando logo descarta. Diz, migração não, foram invasões. Nós tivemos as duas coisas. Povos bárbaros que tinham boas relações com os romanos, numa tentativa de suprir a falta de mão de obra escrava, foram, a certa altura, admitidos dentro do Império. E aqueles bárbaros que não tinham boas relações e, sim, tinham propósito de conquistas, é que procederam às invasões. E esses é que vão ser responsáveis pela queda do Império do Ocidente. Agora, não tem de se considerar que, primeiro, Roma tenta resolver. Eu também costumo dizer que, se a gente colocar uma lupa nos imperadores romanos como representantes da gestão, os imperadores do Baixo Império, em geral, são melhores do que os imperadores do Alto Império. O Alto Império é o apogeu, é fácil administrar quando tudo vai bem. Agora, quando tudo está desgraçando, é que a situação fica bem difícil. Então, o Roma vai enfrentar uma insegurança crescente, porque esses bárbaros que não eram propriamente aliados de Roma e que nunca tinham recebido licença para entrar no Império, vão começar a saquear as cidades. Porque o alvo dos bárbaros são as cidades, porque as cidades guardam a riqueza romana. As cidades guardam os recursos em metais preciosos, as cidades guardam aquilo que tem valor, inclusive para os bárbaros, que, ademais, são todos aqueles que os romanos desprezavam. Não tendo origem romana, os romanos chamavam todos eles de bárbaros. Um outro termo, e aí mais respeitoso, e não do ponto de vista dos romanos, seria classificá-los genericamente de germânicos. Mas são muitos os grupos ali. Então, com a insegurança nas cidades, nós vamos ter um processo de ruralização. Aí outro ponto importante. E a gente estuda a história lá no período da Revolução Industrial para diante e sempre tem ideia que há uma tendência das cidades crescerem e o campo diminuir. A população urbana aumenta e a população rural cai. Aqui foi ao contrário. A população rural cresceu e a população urbana foi diminuindo. Aliás, esse processo de ruralização é o primeiro grande passo rumo ao feudalismo.
que é a estrutura produtiva que substitui a estrutura romana. Então, quando chega 476 depois de Cristo, e que o último imperador romano, que é o Rômulo Augusto, uma ironia do nome, Rômulo é fundador da cidade junto com o irmão Remo. Augusto é o título do primeiro imperador, e que todos os outros receberam. O último junta aí momentos que seriam importantíssimos, mas o último imperador, mas acaba sendo derrubado. Mas quando Roma cai, a cidade de Roma cai, e o Rômulo Augusto é derrubado, a gente já não tem mais o Império do Ocidente. A estrutura imperial já foi toda carcomida. As cidades já estão desertas, abandonadas. Já não se tem mais uma lógica comercial. Essas grandes propriedades que os romanos chamavam de vilas vão se fechando. Mas isso a gente trata numa próxima aula. Então, o que é importante registrar é o processo de queda de Roma. Paz romana, uma série de problemas provenientes da falta de mão de obra escrava e, a partir daí, as migrações e invasões bárbaras. Mas tem outro elemento que a gente vai tratar na segunda parte da queda de Roma, que é o avanço do cristianismo. Aí, esse corroeu a ideologia de Roma. Até mais, bons estudos, curtam o nosso canal.